Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa parte de geometria espacial, nós vamos agora falar sobre os prismas. Os prismas, eles são sólidos geométricos formados pelos seguintes elementos: base, altura, vértice, aresta, faces laterais. Os prismas, eles podem apresentar diversas formas, mas algumas características básicas definem esses sólidos geométricos. Então nós vamos ver como que vai funcionar, como que funciona a estrutura do prisma. Então vejam, os prismas, eles têm alguns elementos como a base. Então, dependendo do tipo de prisma que a gente está analisando, ele vai ter duas bases, a superior e a inferior. Cada segmento desse que vai formar a nossa face, a gente chama de aresta. O encontro de três ou mais arestas, ela vai formar a nossa face. Então nós vamos ter as faces laterais e a base pode ser também chamada de face em algumas situações. Nós temos a altura desse sólido, que é o ponto de encontro da face da base superior com a base inferior, essa distância entre uma e outra. Nós temos a aresta lateral, que são essas arestas que formam o encontro de duas faces, seria a quina da nossa figura. E temos também as arestas da base, que são aquelas que vão formar a figura que eu vou ter como base. Alguns exemplos de prismas que podem aparecer aí para a gente. Então, nós temos na letra A, um prisma de base pentagonal. Então, quer dizer que a base dele é um pentágono, tem 5 lados a base. Um prisma de base quadrangular, quer dizer que eu tenho um quadrilátero de base, não quer dizer que eu tenha um quadrado, tá? Eu tenho um quadrilátero, uma figura com 4 lados. Pode ser iguais ou não, tá? Então, pode ser um quadrado, um retângulo. Na C, nós temos uma pirâmide de base quadrangular, então quer dizer que a base dela é uma figura de 4 lados. Aqui nós temos um prisma de base triangular, onde eu tenho 3 lados na sua base. Na E é uma figura de base hexagonal, porque eu tenho 6 lados na base. Na F é uma pirâmide de base triangular, na G, uma pirâmide de base hexagonal, e na H, uma pirâmide de base pentagonal, tá bom? Então nós vamos ter todos esses sólidos, eles vão ter nomes de acordo com as bases deles, tá? Vamos ter alguns casos de exceções, mas no geral a gente dá o nome de acordo com a base que ele tem. Esses sólidos, eles podem ser classificados de acordo com a sua inclinação. Então, eles podem ser retos, quando eu tenho a altura formando a minha base, o meu eixo aí dessa figura. Nesse caso, a gente está falando em um prisma reto, porque ele forma um ângulo de 90 graus com o sólido. Quando esse prisma ele for inclinado, a gente vai chamar ele de prisma oblíquo, tá bom? Então ele tem uma inclinação que não forma com o solo um ângulo de 90 graus. Ele também pode ser classificado de acordo com o número de arestas, que foi aquilo que eu tinha falado anteriormente. Então, ele pode ser triangular, quando a base dele for um triângulo. Ele pode ser quadrangular, quando a base dele for constituída de um quadrilátero. Pentagonal, quando for pentágono. Hexagonal, heptagonal, octogonal. Quanto mais lados essa figura vai tendo, mais próxima ela vai se aproximando de um cilindro. Que o cilindro é um sólido também, mas a base dele é uma circunferência. Quanto mais lados essa base tem, mais próximo a chegar a uma circunferência ela vai chegando. E aí se torna um cilindro. Alguns exemplos
um prisma triangular reto. Então, é isso aqui. Ele forma com o sólido, com o solo, um ângulo de 90 graus. Um prisma quadrangular reto. Então, ó, a base dele é um quadrilátero e ele também está formando com o solo um ângulo de 90 graus. Um prisma quadrangular oblíquo. Então, ele tem uma base quadrangular, contudo, ele está inclinado. Então, ele não forma o ângulo de 90 graus com o solo. Ele está inclinado. Um prisma hexagonal reto. Então, eu tenho como base um hexágono, 6 lados, e ele está formando um ângulo de 90 graus com a base, com o solo. Um prisma pentagonal oblíquo, quer dizer que eu tenho como base um pentágono, 5 lados, só que ele está inclinado, por isso o oblíquo no final. Nós temos alguns casos de polígonos que são excepcionais. São aqueles polígonos regulares. Nesse caso, o que quer dizer a palavra regular? Que a base desse polígono são formadas por figuras com todos os lados iguais. Então, vão ser formados por um triângulo equilátero, por um quadrado, por um pentágono regular, um hexágono regular e assim por diante. Qualquer figura que finalize com esse regular no final, significa que ela tem todos os lados iguais. E aí, isso é importante porque a partir dessas figuras regulares, eu encontro alguns tipos de sólidos que são exclusivos. Quando o prisma é reto e suas bases são polígonos regulares, ele é chamado de prisma regular, que foi aquilo que eu tinha falado para vocês. Tá? Então, tendo o finalzinho da palavra regular, quer dizer que ele tem todos os lados iguais na sua base. E aqui eu coloquei alguns. Então, o primeiro é um prisma triangular, de base triangular, então ele é um prisma triangular regular. O segundo é um prisma quadrangular regular. Terceiro, um pentagonal regular. E o quarto, um hexagonal regular. Tá bom? E aí, nós temos, dentro desse grupo de figuras com as bases regulares, aqueles que, além das bases serem regulares, todas as suas faces também são regulares. Esse tipo de polígono nós chamamos de poliedros de Platão. Foram estudados por ele e esses sólidos, dizia-se que eles representavam a perfeição do universo, porque todos os seus lados possuem a mesma figura com todos os lados iguais. Então, o tetraedro, ele tem uma base que é um triângulo equilátero e todas as suas faces laterais também são triângulos equiláteros, todos do mesmo tamanho. O cubo também é isso. O octaedro, o dodecaedro, o icosaedro. Todos esses são formados por figuras em que todas as suas faces são iguais. Então você não consegue definir quem é a base. Todas são iguais, tá? Todas são figuras iguais. Aqui nós temos eles pela visão deles abertos, né? Vazados que a gente fala. Então a gente consegue ter uma ideia de como que eles seriam por dentro. Aí, a partir dessa figura, dos sólidos geométricos, nós podemos fazer alguns tipos de cálculo. Então, o primeiro deles é a área da superfície. O que é isso? É eu pegar a minha figura, o meu sólido geométrico, abrir ele. E aí eu estou fazendo o cálculo de quanto de material eu uso para revestir esse material. Então, como se fosse, por exemplo, um terreno. Eu tenho lá o meu terreno e eu vou cercá-lo com uma cerca, um arame. Essa medida da cerca que eu vou fazer seria a minha área da superfície, o que está em volta do meu terreno.
Então, observem aqui, ó. Para isso, a gente vai sempre abrir a figura, porque eu estou analisando a figura aberta. E aí, observem o seguinte. Toda figura dessas que nós vamos ter, eu tenho duas bases, a superior e a inferior, e a lateral dela é formada por retângulos, com exceção das pirâmides, mas nesse caso sempre por retângulos, que formados vão fechar a minha figura. Então esse H é a altura do meu sólido, e aí esse lado da base vai ser o lado desses meus retângulos aqui que estão formando. Eles têm que ter a mesma medida da aresta da base, por quê? Na hora que eu for fechar a minha figura, eles têm que acontecer. Senão eles não encaixam para fechar. Então, observem, para a gente calcular a área dessa superfície, eu tenho duas áreas da base que eu preciso calcular. Então, se eu calcular uma só, é só multiplicar por 2, e tenho toda essa área lateral. Então, na hora de calcular isso, nós vamos usar a seguinte fórmula. 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base vai de acordo com a figura que eu tiver como base, então pode ser um hexágono, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, um retângulo. Essa vai ser a minha base. Multiplico ela por 2, porque eu tenho em cima e embaixo. E a área lateral é esse retângulo que a gente está formando. Depois, nós temos também o volume. Então, vejam, a área da superfície é o que envolve a minha figura. Já a área, o volume, que é o que a gente vai ver agora, é o quanto cabe dentro dessa minha figura. Então, seria o quanto cabe dentro de um pote de shampoo, dentro de uma lata de achocolatado. É isso que a gente está calculando com o volume, dentro da minha caixa d'água, e assim por diante. Então, para calcular o volume da figura, nós temos a base dessa nossa figura e nós temos a altura. Então, para isso, a gente calcula a área dessa base e depois multiplica pela altura. Ou, se for uma figura quadrangular como essa, a área, o volume vai ser a multiplicação das 3 dimensões: a altura, a largura e a profundidade. Então, para agilizar isso, para calcular o volume, vai ser a área da base vezes a altura. E aí nós vamos ver como isso vai funcionar melhor a partir dos exemplos. No primeiro exemplo, vejam, é um prisma quadrangular regular. Então isso quer dizer que a minha base desse prisma é um quadrado, porque eu tenho regularzinho ali. Tem 7 centímetros de aresta lateral e 5 centímetros de aresta da base. Pede para calcular algumas informações, como a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então vamos pensar nessa figura. A figura que o problema está nos falando é essa daqui. Eu tenho como base 5 centímetros, porque é um quadrado. E a aresta lateral, sempre que ele me dá essa aresta lateral, é como se fosse a altura do meu sólido. Tá bom? Então vejam, para calcular a área da base, é só calcular a área da base de um triângulo. A área lateral, vou abrir a figura para ver como vai formar isso. Então vamos ver como que isso vai ficar. Então, ó, abrindo a figura, nós vamos ter isso aqui, ó. A base são esses valores aqui. E nós temos toda a nossa lateral. Para calcular a área da base, como eu falei, é calcular a área de um triângulo, de um quadrado nesse caso. Então, a área de um quadrado, a gente já viu em vídeos anteriores, que é L ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, que é o lado da base, que vai me dar 25 centímetros quadrados. Então, observem que a unidade de medida da área é ao quadrado. Quando a gente estiver falando em volume, que é o que ele quer que a gente calcule na D, a unidade está em metros cúbicos, tá bom? Depois, a área lateral. Para a área lateral, nós vamos calcular toda essa lateral aqui, toda essa parte. Então, isso é um retângulo. Se é um retângulo,
eu tenho como altura 7 centímetros e eu tenho como unidade aqui da base 20 centímetros. Ó, 5 de cada pedacinho desse. Então, 5, 10, 15 e 20. Então, a minha base vale 20. Para calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Então, 20 vezes 7, que dá 140 centímetros quadrados. E a área total, como a gente já tinha visto, é 2 vezes essa área da base mais a área lateral. Então, vai ser 2 vezes 25, que é a área da base que a gente encontrou, mais 140, que isso vai me resultar em 190 centímetros quadrados. Então, é o quanto eu tenho para fechar essa figura. São 190 centímetros quadrados. Agora, eu quero saber, na D, o volume. O quanto cabe aí dentro. Para calcular o volume, área da base vezes a altura. A gente já calculou a área da base aqui em cima. Então, vai ser 25 vezes 7, que é a altura desse sólido, que dá 175 centímetros cúbicos, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos. No exemplo 2, é um prisma triangular regular. Ele apresenta 9 centímetros de aresta lateral e 4 centímetros de aresta da base. Então, eu quero que calcule as mesmas coisas que a gente calculou no exemplo anterior. Quando eu falo nesse prisma triangular regular, quer dizer que a base dele é um triângulo equilátero. Então, todos os lados são iguais. Então, eu tenho 4 centímetros de aresta lateral e 9 centímetros de altura. Ele aberto ficaria dessa forma aqui. E aí nós vamos calcular a área da base. A área da base, como é um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado vale 4, então 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser 16 raiz de 3 sobre 4. Nós podemos fazer essa divisão, tá? O 16 pelo 4. A raiz mantém. Então, vai ficar 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Ah, Bruno, mas vamos substituir essa raiz de 3? Não. A gente só substitui a raiz de 3 se, no enunciado do problema, ele te der a informação de que é para considerar a raiz de 3 como tal. Aí a gente substitui. Se ele não der a informação, deixa dessa forma, tá bom? Na letra B, eu peço para calcular a área lateral. Então, a lateral, vejam que, de novo, a gente está falando em um retângulo, onde eu tenho a altura 9 e a base, ó, 4 mais 4 mais 4, que vai me dar 12. Então, 12 vezes 9, 108 centímetros quadrados. A área total, de novo, 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base que a gente calculou é 4 raiz de 3. Então, 2 vezes 4 raiz de 3 mais 108. Vai ficar 8 raiz de 3 mais 108 centímetros quadrados. Eu não posso somar o 108 com o 8, tá bom? Porque o 8 está acompanhado da raiz. Só poderia se o 108 também tivesse a raiz de 3. Como não tem, a gente deixa dessa forma. De novo, não é para substituir a raiz de 3 se o problema não pedir. E por fim, o volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base, 4 raiz de 3. A altura, 9. 4 vezes 9, 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. E para finalizar, a gente vai ver um último exemplo. Nesse último exemplo, a gente vai falar de um hexágono, de um prisma que tem uma base hexagonal. Então, ó, um prisma hexagonal regular apresenta 6 raiz de 3 centímetros, aliás, metros de aresta lateral e 2 metros de aresta da base. Então, eles pedem para calcular a mesma informação. Esse sólido seria esse daqui. Então, eu tenho 6 raiz de 3 metros de altura e 2 metros de aresta da base. Nesse caso, ele aberto ficaria dessa forma. Eu tenho 6 quadradinhos laterais, porque eu tenho 6 formatos aqui na base. Então, a área da base vai
como é um hexágono regular, vai ser 3L ao quadrado raiz de 3 dividido por 2. Então, 3 vezes 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Isso vai me resultar em 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, de novo, só substitui a raiz se o problema der a informação. Não deu, deixa dessa forma. Depois, a área lateral. Então, a gente está falando nessa lateral inteira, tá bom? Então, seria base vezes altura. A base, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Ou vocês podem simplesmente multiplicar 2 por 12, tá? Que são os mesmos pedaços. Que vai dar 12 vezes 6 raiz de 3, que é a altura. Isso vai me resultar em 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Depois, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes 6 raiz de 3 mais 72 raiz de 3. Nesse caso, eu posso somar o 12 com o 72, porque a raiz de 3 é incomum para os dois. Aí eu posso fazer essa soma. Então, ficaria 84 raiz de 3 centímetros quadrados. E, por fim, o volume. É a área da base vezes a altura. A área da base é 6 raiz de 3, a altura também é 6 raiz de 3. Isso vai me resultar em 36 raiz de 9. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso multiplicar as duas raízes, que dá raiz de 9. A raiz de 9 vale 3. 36 vezes 3, 108 centímetros cúbicos. Tá bom? Pessoal, espero que tenham entendido. O vídeo ficou um pouquinho mais extenso que os outros, mas porque esse conteúdo ele é um pouco mais trabalhoso. Agora, vamos fazer algumas listas de exercícios para tirar as dúvidas. Obrigado a todos até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal. Até mais, pessoal!